Bora time, Guilherme Carrapatoso aqui, CEO da InovaCode. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre problemas nos hospitais. Então, se você conhece alguém que trabalha com um hospital ou com alguma coisa que está relacionado a essa área da saúde, eu vou falar aqui nesse vídeo sobre os itens que eu tenho encontrado nesses últimos 15 anos, que a tecnologia, problemas, que a tecnologia pode facilitar e resolver de fato, já está disponível uma tecnologia para que se resolvam esses principais problemas. Então, me acompanhe aí. Eu vou falar bastante sobre os temas, então eu pergunto para você, rastreabilidade, você acha que é um problema dentro do hospital? Rastrear as amostras de exame escolhidos, rastrear os médicos, pacientes, a parte de asepsia, será que está sendo feita corretamente? A parte de ativo imobilizado, assertividade no controle desses ativos, né, são ativos de alto valor agregado muitas vezes, o controle dos itens de estoque, validade de medicamentos, a parte de enxoval, como é que se gerencia isso? Aquilo que foi lavado, não foi? Olha quanta coisa, né, quantos processos existem dentro desse universo de um hospital, ou mesmo que seja uma clínica. Como é que se gerencia a parte de medicamentos que vão para uma área de UTI, por exemplo, né? A separação dos medicamentos que vão para uma cirurgia, a parte de prevenção de perdas, ou seja, como é que você gerencia a segurança de que esses itens estão lá realmente dentro do local que deveriam estar, ou não saíram, ou para onde eles foram. O lixo, né? Então restrito não, mas tão tóxico, né? Esse lixo hospitalar que tem que ser gerenciado de uma forma totalmente diferente do que o lixo que a gente está acostumado. Como é que é feita a rastreabilidade desse lixo? Né? A parte de segurança, quem pode acessar o hospital, quem não pode, né? Ainda mais nessas questões de contaminação pelo ar, isso é muito complexo esse gerenciamento, né? A parte de home care, ou seja, aquelas pessoas que recebem tratamento em casa, como gerenciar o dia a dia desses itens que têm que ser enviados, itens que são devolvidos, né? E principalmente também, não poderia deixar de ser a parte de instrumentação cirúrgica, né? Que também são itens de alto valor agregado e como é que a gente consegue gerenciar esses itens. Então, acredito que todos esses pontos que eu levantei aqui sejam pontos de já existe, né, muita solução para isso, mas são pontos, então dizer que são pontos problemáticos, talvez não seja para todos, né? O dia a dia aí existe e os hospitais funcionam, então de alguma forma isso foi resolvido, mas eu diria que são todos pontos que requerem uma atenção e que, ah, se não gerenciados, podem ser a causa de diversos outros problemas, né? Como infecções cruzadas, como infecções de lixo, como inserir medicação em paciente de forma errada, troca de receituário, uso excessivo de mão de obra, né? Então muitas vezes você tem uma mão de obra sendo utilizada ali para contar, recontar itens, que poderia ser muito mais otimizado, e ainda quando a gente fala em ambiente contaminado, né? Então todo esse gerenciamento de mão de obra, a necessidade do uso de alguns ativos, por exemplo, uma cadeira de roda ou algum equipamento, instrumento que você precisa de emergência, que você precisa saber aonde está localizado. Então, a falta de gestão de todos esses processos que eu comentei aqui causam uma série de problemas ali na própria administração, pode levar, inclusive, né, aquele local a ter um prejuízo jurídico por processos, né, com os erros, ou até mesmo por prejuízos financeiros, né? Tem muitos hospitais que são filantrópicos, organizações sociais, mas que precisam gerenciar essa parte financeira, né? Não dá para jogar dinheiro fora. E o risco de você não ter esse tipo de controle é justamente a sua operação não ficar de pé, né? Então eu quero comentar aqui agora quais são as soluções. E o legal é que realmente o nome é isso. A tecnologia que eu vou comentar aqui, que são das etiquetas inteligentes, vem para realmente solucionar muitos desses problemas ou possíveis ou potenciais distúrbios, né, que causam uma dificuldade grande na parte de rastreabilidade e organização do hospital como um todo. Então tá aqui, vou compartilhar com vocês a minha tela. E aí eu quero mostrar aqui a primeira coisa. Se você não conhece a InovaCode, a minha ideia aqui com esse vídeo é mostrar para você como solucionar, né, as soluções, as tecnologias disponíveis para que você entenda como resolver esses problemas que eu comentei aqui, né? Então, assim, não vou falar muito da InovaCode. Se você quer
ver, conhecer mais sobre a empresa, basta entrar lá em novacode.com.br/inovacode e baixar essa apresentação aqui, que fala dos nossos cases, nossa missão, visão e valores. Mas eu quero partir logo para prática, sem mais delongas. Vamos lá. Bom, eu fiz um mapa mental de tudo isso que eu comentei com vocês, e aí nós vamos falar aqui especificamente de cada pontinho desses. Então, quando a gente fala de rastreabilidade, a gente tem que entender o conceito de rastreabilidade, que não é aquela rastreabilidade, muitas vezes, nesse caso aqui que eu vou falar agora, o RTLS até é, que é aquela rastreabilidade parecida com a do carro, que você entra num local, entra num aplicativo e você consegue ver o carro se movimentando, saber onde exatamente ele está. Então, quando a gente fala da tecnologia de RTLS, Real Time Location System, é isso que nós queremos dizer, ou seja, eu tenho etiquetas que têm uma bateria, e aí eu consigo monitorar essa etiqueta, que ela é mais ou menos do tamanho do meu relógio, tá aqui, ó. Ela pode ser colocada no crachá, por exemplo, ou pode ser um relógio mesmo, vou mostrar aqui para vocês. E eu consigo monitorar esses itens no mapa aonde eles estão se movimentando. Né? A gente tem essa apresentação do mapa mental, depois você pode olhar, basta, ela é bem intuitiva e basta clicar nos links para que você acesse esses vídeos e consiga enxergar esses processos aqui. Então, a ideia com essa tecnologia é que você utilize nos locais aonde você tem itens de maior valor agregado. Então, por exemplo, cadeira de roda, ou o próprio paciente, médico. Por quê? Porque você vai conseguir rastrear onde esse item estiver, né? E aí ele é feita a vinculação, ele tem um RG, então cada etiqueta dessa tem um RG, uma identidade única, e você vincula isso à pessoa, ou vincula isso àquele patrimônio, e aí você consegue mapear isso em tempo real. Você tem aquela tela que você mapeia dentro da sua unidade onde está aquele item, ou aquela pessoa, ou aquele paciente. Então, aqui nesse vídeo, por exemplo, ó, vocês vejam que a gente tem todos os dispositivos, o RG dos dispositivos aparecendo aqui na tela do meu celular. O celular, ele vai, aqui ó, tá o crachazinho com o dispositivo acoplado nele. A gente tem um sistema em nuvem de back-office onde essas informações chegam, então você pode acompanhar ali quem é a pessoa, quanto tempo ela ficou, se ela está ou não está no ambiente. Então você pode gerenciar os ambientes aqui. E novamente, todos esse material, vídeo, tudo, aí tá vendo? Esse é um outro formato, forma de pulseira, que pode ficar no pulso do paciente, pode ser todo customizável, e aqui está simplesmente a forma que a gente instala o dispositivo. Então, basta ligar ele ali na tomada, e aí eu passo a ter um gerenciamento desse ambiente. Então, uma implantação praticamente plug and play, né? Rápida, e aí basta configurar o sistema aqui com o RG de cada item para que isso esteja em pleno funcionamento. Então, essa seria a primeira ideia de como a gente solucionar essa rastreabilidade e fazer isso de forma totalmente automatizada. Né? Você não fica dependendo do humano ali, e aí uma série de erros que isso pode acarretar. Você automatiza o seu processo efetivamente. Partindo já, e aí tudo que eu vou falar aqui tem a ver com a parte de RF. Né? Então, são várias tecnologias de RFD que podem caminhar juntas para que você consiga atender essa gama toda de soluções dentro de um ambiente hospitalar. Então, a parte de ativo fixo, por exemplo, temos diversos cases, inclusive muitos hospitais aqui, né? Tá aqui, ó, Unimed, Montes Sinai, Santa Catarina, Santa Marcelina, a parte de OS do Einstein, enfim. Temos muitos clientes nessa área, por quê? A diferença é que com o código de barras você precisa ter a identidade visual, você precisa de alguém ali fazendo a leitura. Através do ativo imobilizado, e aí eu tenho uma apresentação específica sobre isso, é que você consegue ter, se você quiser usar uma pessoa para fazer a conferência, você consegue fazer isso 10 vezes mais rápido. Então, normalmente os nossos clientes fazem isso a cada troca de turno, consegue fazer a identificação se o item está ou não está ali. Então, o gerente daquele plantão, ele consegue ter uma perspectiva do que está acontecendo com o ativo dele, né? Praticamente quando ele assume e quando ele entrega o plantão. Você consegue ter uma assertividade muito grande, porque como os itens são capturados de forma automática, e as tags não são clonáveis, então você não tem fraude nesse processo de leitura. Bom, leu é porque o item, de alguma forma, está ali. Né? Bom, então essa parte de ativo imobilizado é uma área onde muitos hospitais começam esse trabalho, né? Até por uma questão de balanço, de final de ano, é importante esse controle. A parte de controle de estoque, onde nós já trabalhamos? Em UTI e a parte de almoxarifado. Né? Então, deixa eu ver aqui o vídeo que eu separei para vocês. O vídeo que eu separei aqui é um estoque, né? Um almoxarifado ali, e ele vai iniciar a leitura, ele conecta o Bluetooth do equipamento,
E aí, quando ele inicia a leitura, dê uma olhada, ó, tudo isso aqui tem etiquetas inteligentes. Olha a velocidade. Então, ele já leu aqui, ó, 400 e poucas etiquetas. Só nesse primeiro tiro. E aí ele vai caminhando. Vocês veem como o processo é dinâmico nessa leitura dos itens, né? Aí os itens estão ali. Ele vai pegar um item para mostrar. É uma etiqueta. Vou mostrar uma etiqueta aqui para vocês, tá vendo? É uma etiqueta comum, né? A princípio parece, né? Visualmente, uma etiquetinha comum, tá vendo? Só que aí por trás dela, ela tem uma antena e um chipzinho. Então esse chip, quando acordado pelo equipamento de leitura, ele devolve o RG dele, né? Então você consegue fazer esse controle de estoque na parte de TI, almoxarifado, controle de enxoval, muito interessante também. É um outro tipo de tag que ele é mais robusto, a construção dele é diferente, então ele é um pouco mais caro, mas também é totalmente viável a colocação. Pode ser feita a identificação aí com dispositivos que identificam quando você passa pelo dispositivo ou através do coletor de dados. Então, olhem só que interessante, né? Nós estamos fazendo o recebimento de itens que foram para a lavanderia e eu vou checar se os itens todos retornaram. Então, ó, nessa passada ele já leu praticamente 300 peças ali. É, então, a agilidade é fora de série. O que acontece muito em hospitais, que eu vejo, na parte de enxoval, é que como você não pode ter contato com a peça, porque ela está contaminada, você não consegue contar por peça. Então, o que normalmente se faz é envia para a lavanderia por peso e recebe-se da lavanderia por peça. Então, assim, meu, o controle é muito difícil, porque a unidade de medida é totalmente diferente, né? Aí, entra uma outra solução que nós desenvolvemos para a área de UTI, que é a parte de armário inteligente. Então, qual que é a ideia? A ideia é que você descentralize o seu almoxarifado, tendo pequenos almoxarifados dentro das salas para reposição de estoque. Então, ó, como é que funcionaria? Esse armário, ele é um armário que tem a tecnologia, as antenas estão dentro dele, e aí você tem aí perto de 400 itens dentro desse armário, e você consegue, toda vez que você fecha a porta, você consegue ter o inventário desse armário de forma praticamente ali instantânea. Tá vendo? Já leu aí 74% dos itens, né? Então a ideia é que com isso você 96%, você consegue descentralizar o seu estoque, principalmente para a área de UTI, que 70%, nós temos todos esses dados, nós fizemos muitos estudos, né, para quem tiver interesse, a gente pode compartilhar esses dados, de que praticamente 70% foi o estudo inicial que a gente fez, e depois quando a gente foi para a operação, a gente viu que quase 90% dos itens que vão para uma cirurgia em UTI retornam. Então você tem que bipar os itens porque eles estão saindo almoxarifados, depois bipar novamente para dar entrada de novo. Então isso é um retrabalho bem grande. Aqui a gente pode também automatizar a parte do carrinho de separação, né? Então o carrinho que controla os itens que estão saindo do almoxarifado, a gente consegue também colocar esses itens tanto nos gaveteiros como nos carrinhos de separação, e aí você tem essa possibilidade, né, de já ter essa identificação sem a necessidade do operador bipar item a item. Né? Olha lá, já leu 280 itens, né, praticamente instantâneo. Pô, Guilherme, e qual a capacidade de leitura desses equipamentos? Aqui eu estou falando da tecnologia passiva, mais especificamente o UHF, né, e o RG que controla essas etiquetas, né, o número delas é chamado de código EPC, ou seja, tem um padrão para tudo isso. Né? Então, por isso que eu recomendo que você tenha um arquiteto de solução. Nós fazemos esse trabalho, inclusive, aqui na Nova Code, mas que você tenha uma pessoa especializada nesse tipo de tecnologia, porque ela vai conseguir te direcionar, né, bem para que isso funcione com maestria, ou seja, que você realmente consiga tirar os benefícios da tecnologia e do que ela pode oferecer. Na parte de prevenção de perdas, então olha aqui um videozinho como é que funciona a solução. Então a pessoa vai sair ali, opa, já acendeu uma luz vermelha, quer dizer que essa pessoa está saindo com alguma coisa que não estava autorizada. Né? E aí, se a pessoa tem um crachá, a gente também consegue vincular a pessoa ao item que está sendo retirado. Né? Então, bem bacana esse processo. Lembrando que essas antenas, pessoal, não tem nada a ver com aquela antena que vocês veem em loja, né? Entrada de loja de roupa, nada disso. Né? Porque aquilo lá é uma tecnologia de RF, não tem o ID. Né? Então, aquela tecnologia, ela simplesmente apita quando alguma coisa interrompe o campo dela lá. Mas você não sabe o que é. Aqui não, aqui a gente sabe exatamente qual item que está passando por ali. Né? A parte de lixo hospitalar, o perfluocortante e o infectante. Então, dá para fazer a administração desse lixo hospitalar, fazendo a rastreabilidade, a garantia da destinação correta desse lixo, a parte de pesagem também, que normalmente as empresas cobram por peso, pelo menos nas operações que eu visitei.
Parte de segurança, então você consegue ter uma garantia, né? Você tendo uma pulseirinha ali, por exemplo, com o seu paciente, uma pulseirinha que tenha uma etiqueta nela, você vai conseguir fazer a identificação correta desse paciente para ter a medicação, né, garantir a medicação do paciente corretamente, a parte de maternidade, para que não tenha aquela coisa de troca de crianças, né, e também evitar a infecção hospitalar, né, fazendo um controle de acesso muito mais apurado nas áreas mais críticas e no hospital no geral, né. A parte de home care é uma separação de estoque, só que o lance do home care é justamente quando você, como é uma entrega terceira muitas vezes, e ocorre do paciente às vezes não estar, por exemplo, o paciente foi internado, ou o médico mudou a prescrição e não foi informado, então tem muito medicamento que volta. E aí toda a tratativa desse medicamento que volta, toda essa operação que envolve o home care, pode ser muito bem controlada através desse processo. Aqui já mostrando um pouco do CME, né? Então como é que seriam as tags RFID colocadas em instrumental cirúrgico. Esse é um processo ainda bem desafiador por conta da fixação desses itens e toda a parte de autoclavagem que eles sofrem e tal. Então, realmente ainda é um processo um pouco mais caro de se colocar no instrumental cirúrgico, mas a tecnologia já existe e já tem muitos hospitais também que utilizam já esse benefício. Né? Vamos ver o outro vídeo que eu coloquei aqui. Então, nós temos essa playlist aqui com diversos vídeos de operação hospitalar. Depois, quem quiser, né, basta nos solicitar aí, enfim, onde você esteja vendo esse vídeo, que a gente passa para você os caminhos de todas essas apresentações. Então, a minha ideia para você, inclusive, lembrei aqui agora, não está aqui no documento, mas nós já fizemos também para a área hospitalar. Está um pouco aqui, né, na parte de... Não, nós já fizemos também para a área hospitalar a questão do GED. Então, vou até colocar aqui como adicional na minha apresentação, de gestão eletrônica de documentos. Né? Então, você consegue fazer a rastreabilidade também de documentos, prontuários, enfim, toda a documentação necessária ali para a burocracia, né, do hospital em si. Então, são muitos processos. Esse vídeo, a ideia é que, se você puder, eu te peço para você compartilhar, né, independente do canal que você esteja assistindo aí, se você ainda não está nas nossas redes sociais, @InovaCode, nós temos também um canal do Telegram, e a minha ideia aqui é justamente mostrar que a tecnologia já existe, ela não é proibitiva do ponto de vista de valores, senão nós não teríamos tantos cases assim. Ela é de rápida implantação, porque justamente nós já temos cases, já conhecemos o mecanismo hospitalar. Claro que para cada cliente, por conta da estrutura física, exige uma atenção especial, a estruturação de um projeto, de uma arquitetura, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Muitas vezes a implantação não envolve a parte de TI, né? Por mais que pareça uma solução de tecnologia, muitas vezes a gente vende isso como serviço para você, e então você consegue, a ideia é que consiga estancar, né, esses gargalos, esses potenciais problemas, para que você consiga ter uma operação mais lucrativa, mais assertiva. Vamos nessa? Obrigado por me ouvir até aqui.